podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Eu quero fazer um comentário agora sobre o trabalho do Rogério Ceni, o trabalho que o Rogério Ceni vem desenvolvendo e sobre tudo que aconteceu nos últimos tempos, aí no último mês praticamente, principalmente depois da derrota do São Paulo na Copa do Brasil dentro do Morumbi para a equipe do Flamengo. O Rogério Ceni passou a ser muito criticado por, não vou dizer a maioria dos torcedores, mas grande parte dos torcedores que eu vejo, que eu acompanho na internet também, criticando e questionando o trabalho do Rogério Ceni. E gostaria de pontuar algumas questões dessa segunda passagem do Rogério Ceni pelo São Paulo. Em termos de números, o Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro tem uma campanha praticamente igual à campanha do Hernan Crespo do ano passado, até o momento que o Rogério assumiu, né? O mesmo número de vitórias, mesmo número de derrotas e o mesmo número de empates. Só que se a gente contextualizar, o ano passado, o Hernan Crespo, no início de 2021, ele apostou tudo no Campeonato Paulista, botou todas as fichas do São Paulo para conquistar o Campeonato Paulista no primeiro semestre e acabou comprometendo todo o segundo semestre de trabalho do São Paulo por conta disso, porque os jogadores tiveram lesões, né? O desempenho dos jogadores caiu muito por cansaço durante os jogos, a parte física pesava muito. E aí quando o Rogério assumiu, o São Paulo estava ali brigando para não cair no Campeonato Brasileiro e não tinha muitas aspirações de tentar conseguir vaga, por exemplo, na pré-Libertadores. Acabou ficando classificado para a Sul-Americana. Aí começou o ano, o São Paulo tinha o Campeonato Paulista no primeiro semestre e ninguém dava muita coisa para o time do São Paulo. Ninguém dizia que o time do São Paulo pudesse chegar, por exemplo, em quarto lugar no Campeonato Paulista, né? Seria, vamos dizer, a quarta força no Campeonato Paulista. Até o Santos iniciou a temporada tecnicamente à frente do São Paulo em termos de análise, né, de elenco, do que poderia fazer. E o São Paulo superou as expectativas, foi finalista do Campeonato Paulista, né, e fez uma campanha boa na fase de classificação, conseguiu jogar a semifinal em casa com vantagem, semifinal única, tirou o Corinthians dentro do Morumbi com autoridade. O São Paulo, desde que o Rogério Ceni assumiu, é uma coisa que a gente tem que pontuar. O São Paulo não, dificilmente perde clássico, né? O São Paulo, os jogos que empatamos nos clássicos foram jogos que o São Paulo jogou para vencer, e os jogos que a gente perdeu, né, foram pro Palmeiras no Allianz, e o jogo do Morumbi, que foi um jogo que o São Paulo tinha o jogo dominado e perdeu em 2 minutos, né, por questão de um pouquinho de desatenção ali no Campeonato Brasileiro. Mas sempre uma coisa que o torcedor cobrava muito, que o São Paulo tivesse uma postura diferente nos clássicos, né, e o Rogério Ceni trouxe de volta esse espírito aguerrido para o elenco do São Paulo. E o Rogério cobra muito a entrega dos jogadores, né? Ele fala muito das características dos jogadores de São Paulo, que o São Paulo não é um time veloz, não é um time de transição rápida, é um time que controla mais a bola, que tem mais a posse de bola. Por isso, muitas vezes nos jogos do São Paulo, no comando do Rogério Ceni, o São Paulo tem maior posse de bola que o adversário, e devido a algumas carências técnicas do elenco, por exemplo, um meia de armação de qualidade ali para conseguir achar mais passes, para conseguir colocar os atacantes melhores em melhores condições de finalizar, o São Paulo às vezes sente falta, né? Porque o meio de campo do São Paulo é um meio de campo muito técnico, né? Com o Gabriel Neves, que agora infelizmente se lesionou, mas com o Nestor, com o Patrick, com o Alisson, como jogou ontem, até mesmo às vezes em alguns momentos o contestado Igor Gomes fez boas partidas, mas falta um jogador de criação, né? No time do São Paulo. Assim como também, às vezes, o time peca na questão das laterais, né? Se os laterais apoiam muito, às vezes não apoiam com tanta qualidade e tem dificuldade para se defender. Então, o São Paulo precisa jogar muitas vezes com três zagueiros. A gente viu, por exemplo, ontem o Rogério ser ousado no jogo da quinta-feira contra o Atlético Goianiense. O Rogério foi ousado e abriu mão dos três zagueiros e entrou com linha de quatro defensores, com os laterais fechando as linhas da defesa, com dois zagueiros, e ganhou superioridade numérica no meio-campo com quatro meio-campistas, aumentando, melhorando a pegada do time, com um meio-campo mais pegador, também com qualidade técnica, com o Alisson, com o Rodrigo Nestor e o Gabriel, que iniciou o jogo, depois o Pablo Maia, e o Patrick chegando muito no ataque, encostando muito nos atacantes, então o time conseguiu pressionar. É um esquema tático interessante, uma variação tática para quem fala que o Rogério não treina o time, para quem fala que o Rogério não tem variação tática. Ontem ele provou que tem, né, o time na mão, que tem variação tática, que muda de acordo com as características dos jogadores, para o São Paulo enfrentar cada adversário, porque o Rogério é um estudioso do futebol, né? O Rogério é um obcecado por vitórias, é um obcecado por trabalho. Então, às vezes eu vejo os torcedores criticarem as escalações ou alguma modificação que ele faz, mas o torcedor tem que entender que é o Rogério Ceni que está lá no dia a dia do São Paulo, que está lá
treinando o time todo dia, que tá lá com os jogadores, que sabe o que cada jogador pode render, onde cada jogador pode render e como ele consegue trabalhar. Às vezes o time não tem tempo para fazer um trabalho mais técnico, né? Por exemplo, São Paulo carece um pouco de jogadas de bola parada, jogadas de escanteio. São Paulo consegue muitos escanteios e poucos são aproveitados, né? São Paulo tinha uma força muito maior quando estava o Arboleda em campo, porque era uma jogada que já vinha sido assimilada pelo elenco, né? Jogar uma bola na segunda trave para o Arboleda antecipar o zagueiro, ou dar uma casquinha para alguém fazer, pegar um rebote, ou fazia o gol. Só que o Arboleda se lesionou também, né? E as lesões prejudicaram muito o time do São Paulo nesse ano. O Nicão foi um jogador que foi contratado, né, para ser um das peças-chaves ali, um dos principais jogadores do elenco, praticamente não jogou na temporada, né? Ficou 4, 5 meses, de 6 meses que ele está no São Paulo, fora de combate, né, por lesão. O Patrick, quando começa a ter uma sequência boa, se lesiona. O Gabriel Neves começou agora a se destacar, ter uma sequência melhor, se lesionou. Então, são lesões que vêm atrapalhando o São Paulo. O Alisson ficou praticamente aí quase 2 meses parado. Agora que voltou a ter ritmo, vai ser um jogador que vai ajudar muito o time do São Paulo. E aí eu vi também o pessoal criticar o Galopo, por exemplo, né? Que é um jogador que chegou no São Paulo não faz 3 meses. Um jogador que veio de outro país, precisa passar por um período de adaptação, precisa se adaptar ao elenco, aos novos companheiros, né? E o São Paulo, como eu disse, repito, quase não treina, porque joga de 3 em 3 dias. Então, tem jogo, um dia de período de recuperação, um treino de preparação para o jogo e é véspera do jogo. Na véspera do jogo não se faz treino para não provocar lesão de jogadores. Eu posso falar isso com um pouco mais de autoridade, porque minha formação é professor de educação física e eu tenho esses conhecimentos da área da fisiologia, da área da preparação física, de treinamento esportivo, então eu consigo fazer essa análise mais fria, né, mais criteriosa em relação ao trabalho do Rogério. Eu fico chateado quando muitas vezes eu vejo comentários das pessoas. Então, se você é torcedor, você é leigo, você é um torcedor que é mais a questão passional, pensa um pouquinho antes de criticar o trabalho do Rogério Ceni, porque o São Paulo foi finalista do Campeonato Paulista no primeiro semestre, o São Paulo é semifinalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Sul-Americana, se Deus quiser nós vamos ser campeões da Copa Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro acabou ficando para trás por conta de que o São Paulo não tem um elenco para disputar as 3 competições. Mas hoje no Brasil só São Paulo e Flamengo estão disputando 3 competições no segundo semestre da temporada 2022. E o Flamengo tem 3 times. O Flamengo pode revezar jogadores e trocar jogadores com 3 possibilidades de variação. O São Paulo tem um time titular e tem uma possibilidade de mesclar alguns jogadores. Mesmo assim, o time perde muita qualidade, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá na semana passada, né? Então, os jogadores chegando agora, como o Galopo, que tem que passar por uma adaptação, Ferrarese, Bustos, que a torcida pede muito a escalação do jogador, mas é óbvio que é queimar o jogador, colocar o jogador nesses momentos sem entrosamento, sem muita possibilidade de treinar, porque não se consegue treinar. O São Paulo corrige o que acontece de errado nos jogos. O Rogério está corrigindo o time a partir do que se vê nos jogos. Por exemplo, a derrota para o Atlético Goianiense, o Rogério fez uma leitura de como o time poderia jogar com 2 zagueiros em linha de 4, mudou a estrutura tática do time e o time sufocou o Atlético Goianiense o tempo inteiro no Morumbi. Poderia ter passado sem a necessidade dos pênaltis, poderia, né? Passamos nos pênaltis, conseguimos a classificação, que é o que importa, né? Mas o São Paulo fez um dos melhores jogos da temporada, então, né, na hora, é o que eu digo, muito respeito ao trabalho do Rogério Ceni. Na hora de criticar, vamos fazer uma análise coerente, não apenas criticar porque, eu não gosto disso ou não gosto daquilo e o treinador faz isso ou faz aquilo. Por exemplo, o Rogério às vezes tem a insistir na escalação do Igor Gomes, mas o Patrick e o Alisson não estavam 100% em condições de assumir uma titularidade da equipe como estão agora, por exemplo. O São Paulo pode preparar um time para jogar contra o Del Valle, com Alisson e Patrick como opções no time titular. O Galopo vem ganhando espaço, né? Mostrou ontem na cobrança do último pênalti muita personalidade, né? Pediu para cobrar, bateu com maestria. É um jogador que mostra que apesar de ser jovem, tem personalidade, tem muita qualidade, é muito promissor, né? Então, também vi torcedores falando do jogador, né? Falando que não é tudo isso, porque o jogador não entrou em campo nos jogos e fez 2, 3 gols por jogo, né? Mas não é assim que a coisa acontece. É com trabalho e com tempo, né? Mas o São Paulo está no caminho certo e se Deus quiser vamos conseguir conquistar essa Copa Sul-Americana e o trabalho do Rogério vai ser mantido e no ano que vem, 2023, vocês podem me cobrar e podem ter certeza que o São Paulo vai ter um time muito mais competitivo com a base desse elenco, né? E algumas 2 ou 3 contratações, principalmente o que mais precisa hoje é um goleiro, né? O São Paulo tem um goleiro e o São Paulo vai ter um time em condições de competir em igualdade com Palmeiras e Flamengo. Com Palmeiras, a gente já consegue competir em igualdade, mas ainda em alguns momentos a qualidade técnica do Palmeiras supera, né, a competitividade do São Paulo. Contra o Flamengo ainda não dá, ficou evidente no jogo do Morumbi, né? Que mesmo o São Paulo sufocando eles em algum momento, mesmo o São Paulo tendo um domínio da partida, não foi suficiente, né? Mas o ano que vem é outra história. O São Paulo contratando um goleiro, quem sabe vem o Lucas Moura aí que tá sendo ventilado, pode vir se o São Paulo for disputar a Libertadores principalmente, né?
o São Paulo vai ter um time muito mais competitivo. Então, você torcedor que critica o Rogério Ceni, que pede troca de treinador, eu peço que pare e repense. Será que realmente a solução dos problemas do São Paulo seria trocar o treinador? Será que algum outro treinador, e eu não vejo nenhum nome hoje que me venha na cabeça, que esteja também nas condições financeiras do que o São Paulo tem condições de contratar, né? Um treinador que venha fazer algo muito diferente do que o Rogério vem fazendo no São Paulo Futebol Clube, além da identificação que o Rogério tem com o clube, com a torcida, com a instituição São Paulo Futebol Clube, né? Que nenhum outro treinador tem, né? Nenhum que vier vai ter. Então eu peço isso pro torcedor agora, é o momento da gente fechar com o time, da gente fechar com o Ceni e buscar esse título aí da Copa Sul-Americana, que com certeza vai ser um divisor de águas pro o futuro do São Paulo Futebol Clube. 2023, voltando para a Libertadores como campeão sul-americano, campeão continental novamente, vai dar um status muito diferente para o São Paulo, vai colocar o São Paulo em outro patamar, como diria, né? Então, vamos torcer e é o momento de apoiar, deixar um pouco as críticas de lado, um pouco a, alguma birra, alguma coisa de lado, e apoiar e fechar com o Ceni e fechar com o São Paulo. Se você curtiu aí o vídeo, compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreve no canal e dá essa moral pra gente aí. Vamos que vamos. São Paulo campeão da Copa Sul-Americana 2022, se Deus quiser.